Bom, olá pessoal, boa noite. Nós, em instantes, iniciaremos a nossa atividade da noite. Eu quero agradecer todos aí que já estão aqui na sala com a gente. Hoje nós temos aqui diversas pessoas, tanto da comunidade USCS quanto da comunidade externa. Então, eu estou liberando bastante link aqui dos nossos convidados externos. Isso é uma alegria recebê-los em nossa universidade, mesmo que não fisicamente, aqui com a presença de vocês, mas essa presença online para a gente uma honra receber todos vocês, tá? Em nome, então, da USCS, nós agradecemos muito a participação de vocês com a gente nesta programação. Eu vou fazer uma introdução breve, explicar um pouquinho para vocês o nosso programa, Universidade Aberta, para quem está participando pela primeira vez, aos nossos estudantes aqui da USCS, que podem já estar participando aí de mais de uma das atividades programadas, e aqueles que participam pela primeira vez do projeto Universidade Aberta. Então, este é um projeto vinculado a um programa de extensão aqui da universidade, chamado ProEduc. Este programa, então, promove uma relação de trocas de conhecimentos da universidade com a educação básica e com a comunidade em geral, né? Todos os anos, uma comissão organizadora composta por professores, funcionários e parceiros, né, das instituições parceiras aqui da universidade, dialogam sobre a pertinência de um tema a ser tratado, né? Então, todos os anos nós tratamos de um tema diferente, conforme a necessidade de discussão daquele tema, ou também quando tem um autor que está lá, que nós precisamos dar luz, dar atenção à obra, né, e é papel da universidade fazer isso, né, através dessas abordagens transversais. Então, nós vamos aí tratando dentro deste projeto estas experiências, né? Nesta ocasião, deste ano, nós estamos trabalhando a Agenda 2030 e o cuidar do mundo na lírica da Cora Coralina, né? Este evento, então, ele ocorre todos os anos, esta é a 13ª edição. Então, nós vamos aqui trabalhar hoje, né, um dos temas deste evento. Eu peço, então, aqui, antes de iniciarmos, para vocês a autorização, Nádia, eu peço também a você, para que nós possamos gravar a atividade e disponibilizá-la à comunidade USCS, né, a comunidade acadêmica, né, no nosso canal e tudo mais, para que mais pessoas possam depois, né, compartilhar aí deste conhecimento, dessas trocas e dessas nossas atividades programadas, tá? Então, vou iniciar aqui a gravação. Estamos aqui iniciando a gravação, recebendo os nossos convidados externos. Muito boa noite para todas, para todos. Esta é mais uma das atividades programadas no nosso Universidade Aberta, 13ª edição, este ano, com o tema a Agenda 2030 e o cuidar do mundo na lírica da Cora Coralina. Este é um evento de extensão, realizado aqui pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com a parceria com as nossas instituições que nos apoiam muito neste projeto, né, como o SESC São Caetano, que é um parceiro aí de longa data, que apoia bastante as nossas atividades, constrói juntos temas, né, traz os convidados, e também quero agradecer ao Instituto Ideia, que também neste ano é nosso parceiro na realização das atividades, em nome do Pedro, que se faz aqui presente, né, que também contribui bastante aí para nós conseguirmos trazer uma qualidade nessas discussões, né? Esta ocasião em especial, nós trabalharemos o eixo 2 do nosso programa, que é o eixo que vai discutir um pouquinho
da vida, da obra da Cora Coralina, e também como nós podemos trazer a Cora para o ambiente pedagógico, né? A Cora dentro da escola, né? Vamos discutir um pouquinho desta produção, o quanto ela é importante para a escola, né? Então, eu quero aqui, antes, dizer como será a nossa programação. Nós vamos, então, num primeiro momento da nossa atividade, nós tivemos uma oportunidade tão grata de gravar uma entrevista com a Vicência Bretas Tarran, que é a filha caçula da Cora Coralina. Então, num primeiro momento, nós apresentaremos um resumo do que foi esta entrevista, num vídeo para vocês. Nós gostaríamos muito de ter a Vicência aqui com a gente nesta sala online, né? Mas, por uma questão, ela é uma senhora com 92 anos, que vive sozinha, isso é incrível, né? Nós vamos ver aqui no contexto dela, ela vive só, mas por opção, porque ela é autônoma até hoje, muito lúcida, né? Muito firme nas posições e tudo, e ela, então, decidiu fazer a entrevista para se sentir mais à vontade, de ter qualquer problema de estar aqui com a gente na sala hoje. Então, na entrevista, nós veremos aí, de parte da Vicência, uma abordagem de sua mãe, da vida, da obra, da sua convivência com a mãe, o seu olhar, né, sobre a mãe, e, na sequência, nós teremos aqui, deixa eu só buscar aqui direitinho, professora, só um instantinho. Nós teremos a nossa convidada do dia, a professora Nádia Patrícia Ribeiro. Nádia já está aqui com a gente também. A professora Nádia, ela fez um mestrado em educação aqui pela USCS, pelo nosso programa de mestrado em educação, né, Nádia? E também é especialista em cultura e literatura, professora dos anos iniciais aí do ensino fundamental, trabalha aqui na região, pela Prefeitura de Santo André, e vai apresentar para a gente a obra da Cora Coralina e o trabalho literário com as crianças do ensino fundamental, frente aos desafios aí do contexto atual. Então, a Nádia, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Nádia, né? Será um prazer escutar você, as suas contribuições, e depois, ao final, então, nós vamos exibir os vídeos, depois nós vamos ter a fala da professora Nádia sobre a Cora no ambiente pedagógico, e aí, então, nós abrimos para o diálogo, para as perguntas e tudo mais. Quem se sentir à vontade pode ir formulando perguntas, questões pelo chat, depois nós podemos ler, ou ao final vocês podem então interagir, liberando o áudio, levantando a mão, e a gente faz um diálogo bem bacana aqui. Nossas atividades costumam ter mais ou menos 1h30 de duração, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos neste tempo. Nós passaremos para os estudantes da USCS e público externo, que está aqui hoje presente, um formulário de presença que será disponibilizado no chat ao final, tá bom? Quando encerrarmos a atividade, aí nós disponibilizaremos lá no chat o formulário para vocês preencherem. Não será disponibilizado antes, tá? Somente quando encerrarmos a atividade. Então, mais ou menos é este o nosso percurso, para que todos aí, então, se preparem para esta atividade que alegra muito a gente, faz todo o sentido da universidade, um projeto como este, que dialoga temas transversais, aberto a todas as áreas da formação e que traz tantas contribuições aí para olharmos o mundo de uma maneira mais sensível, mais artística, mais poética, mais científica, né? Então, a união de arte e ciência que esse projeto traz na sua essência é muito bacana. Então, estamos muito contentes com mais uma edição. Bem-vindo a todos e a todas, e vamos então iniciar a nossa programação. Eu vou de início, então,
subir aqui a entrevista da Vicência Bretas Tarran, então, filha caçula de Cora Coralina, que vai contar para a gente um pouquinho, né? Nós resumimos aquela entrevista maravilhosa de tanto tempo que ficamos com ela, mas para esta ocasião a gente resumiu, então, e vou apresentar aqui para vocês a entrevista com ela, tá? Só um instante para compartilhar com vocês. Deixa eu subir a guia. Deixa eu ver como... Deixa eu subir o vídeo. Eu vou expandir a tela aqui. Isso. No momento que ela podia, Opa. ela tinha sempre à mão um papel e um lápis. Lápis, que ela usava era lápis. Não tinha, naquele tempo não tinha nem bique, essas coisas, né? E também era engraçado porque ela escrevia em qualquer lugar, qualquer papel. Eu me lembro dela recebendo o pão lá em Goiás, quando ela morava em Goiás, que eu fui algumas vezes lá. Eu não morava quando ela foi para lá, mas eu ia visitá-la. Ela recebia o pão embrulhado no papel, o jornal também. Viu? Ninguém podia pão assim na janela, não. Era embrulhado no jornal, num papel. E ela, naquele papel, ela pegava, punha num lugar, aí ela escrevia no papel o que vinha naquele momento, para não perder o pique, né? E depois ela pensava, depois eu arrumo, conserto, aumento, diminuo, né? Mas tinha, quando ela morreu, tinha papel de todo jeito escrito, viu? E até hoje eu que sou a guardiã desses papéis, quer dizer que hoje eu tiro a cópia, não é? E fico com a cópia e mando o original com uma cópia também para o museu. Minha mãe era exigente, muito exigente, ela não deixava a gente dar bobeira, não, falar que não sei. Ninguém podia ficar em cima do muro, como dizem hoje, né? Alguém tem que saber o que está falando, que posição está tomando. Isso. E ela era rigorosa nesse ponto, mas era uma mãe boa, foi muito boa para mim. Eu sozinha, né? Imagina, tinha todos os privilégios de uma última filha, né? Exigia que a gente tomasse uma posição na vida. Ou gosta ou não gosta, ou faz ou não faz. Ninguém pode ficar no meio do caminho, não. Então, foi uma educação nesse ponto, e também de ler, né? Ela lia muito e passou para mim, principalmente, o gosto pela leitura. Porque eu também leio demais, demais. Eu leio todo dia, toda hora que eu posso, eu estou lendo. Jornal, eu sempre assinei. E livros, eu leio, chegou na mão, caiu na mão, estou lendo. Emprestado, comprado, dado. Quando a pessoa ia em casa dela, porque quando ela começou a fazer o doce, as pessoas em Goiás iam à casa dela para comprar o doce, principalmente turista, né? Pessoal da cidade não, mas turista. Então ela vendia o livro ali, e ali ela falava um poema, vendia o livro, né? Que ela nunca quis o dinheiro da José Olímpio, queria livros. E eles mandavam para ela, ela vendia lá. Aí assim. Aí esse declamar algumas vezes. Uma vez aqui, a Ruth Escobar
fez uma festa que homenageava pessoas, inclusive escritores, e minha mãe estava aqui, foi homenageada. E aí, ali naquela reunião, aquele monte de gente que foi, minha mãe declamou. Foi bonito, viu? E tinha a gente lá que chorava, porque a poesia é muito bonita. E minha mãe lá declamando com toda aquela verve dela, aquele entusiasmo, dando um tom correto à poesia, né? Algumas vezes assim, que houve oportunidade, ela declamou, mas não foram muitas vezes, não. Meu pai, quando faleceu, a minha mãe ficou criando o resto dos filhos. Ela já estava morando aqui em São Paulo, porque antes morava no interior, em Jaboticabal. E então, quando os filhos já estavam na idade de escola superior, ela mudou para cá. Então, meu pai ainda vivo. Depois, ela ficou trabalhando com a família, vendo as coisas da família. E depois, quando os filhos foram casando, afastando, ela teve uma pensão. Ela dava comida, oferecia comida e também hospedava gente que vinha principalmente de Jaboticabal, onde ela tinha morado e tinha tido todos os filhos lá. Agora, o negócio de doce foi só quando ela voltou para Goiás e que aí ela tinha uma casa que ela ia herdar, né? Ela herdava. E ela era a última das irmãs vivas. Então, ela era herdeira dessa casa. Mas tinham sobrinhos de uma irmã que tinha uma parte que não venderam para ela. Os outros venderam. Esses não venderam. Então, ela foi juntar dinheiro para, na hora de um leilão, ela arrebatar a casa. E por isso ela começou a fazer doce. Mas foi já em Jaboticabal, depois de 45 anos que ela tinha morado aqui no estado de São Paulo. Viu? Então, lá em Goiás, ela chegou em 1954, e aí é que ela começou a fazer o doce, mas para ter o dinheiro para o leilão. E ela arrematar a partezinha desses sobrinhos que não quiseram vender. Quando ela começou a escrever lá em Goiás, mocinha, não tinha costume de mulher escrever, né? Ainda mais menina, mocinha. E ela então falou, lá em Goiás, a santa da cidade é Santana, né? Santana. Então, toda a família tinha uma Ana, e a da casa dela era ela. Então, ela pensou, eu não quero ser, que me confundo com uma Ana mais bonita que eu. E pôs, então, Cora, né? Cora vem de coração. E aí, passados uns tempos, ela resolveu acrescentar o Coralina para dar esse musical do nome, Coralina, né? Que vem ser coração vermelho, Coralina é a cor vermelha, né? E foi assim. E no fim, ela era mais conhecida por Cora, não em Goiás. Lá era Ana ainda, Nica, né? Aninha. Mas quando ela mudou aqui para São Paulo, meu pai chamava de Cora. Então, era a dona Cora. Ela tinha até documento, né, em Andradina, quando ela teve o sítio, ela tinha documento, Cora. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Outra, viver para mim é compreender a criatura, o meio, o tempo, o bem e o mal, e, sobretudo, não condenar. Outra, velho é aquele que se ilude que idade é juventude, e jovem é aquele que sabe envelhecer. Bonito, né? O tempo sempre foi o grande mestre. Aprendo com ele aquilo que nenhuma escola ou outro mestre poderá ensinar. Acredito
nos moços e ressalto a confiança, generosidade e idealismo deles, né? Haverá sempre esperança de paz na terra, enquanto houver um semeador semeando o trigo e um padeiro amassando e cozendo o pão, enquanto houver a terra lavrada e o eterno e obscuro labor pacífico do homem. Hoje, nós temos que achar a poesia na realidade da vida. E a vida toda é uma poesia. Sou cigarra cantadeira de um longo estio que se chama vida. Minha vida, removendo pedras e plantando flores. Eu peguei isso. Essas frases, né, esses trechos, esses poemas, assim, muito da vida mesmo das pessoas. Não nos poemas, mas no dia a dia, ela professava essas coisas, ela falava, ela ensinava, ela conversava sobre esses assuntos. Sempre que havia oportunidade. Ela acreditava nessas E essas frases, geralmente, estão dentro de algum poema, viu? Dentro de algum poema tem uma frase assim dela. A senhora teve filhos? Eu? Tenho 4, 2 homens e 2 mulheres. Tudo casado, cada um cuidando só dos seus filhos. E 11 netos. E 3 bisnetos. Que mensagem a senhora pode nos deixar de todo esse aprendizado agora? Eu acho que a mensagem é o enfrentamento da vida da melhor maneira possível, que foi isso que sempre minha mãe fez. Por mais difícil que seja, nunca é impossível melhorar. Sempre é possível melhorar a vida, não piorar. Pode piorar se você desistir de uma vez, mas a gente não deve desistir dos sonhos, do ideal, do que pensa, do que pretende. Mesmo do que sonha. Por que não? Não é? Tudo é possível. E a gente não pode, então, desistir das coisas da vida por causa de uma dificuldade ou outra. É isso que os jovens devem sempre pensar. Muito bem. Lindo, né? Uma delícia ouvir uma voz aí de sabedoria e 92 anos com essa firmeza e lucidez, né? Muito bacana. Então, nós vamos agora para o nosso segundo momento. Professora Nádia, pedir para você se preparar aqui para poder subir sua apresentação e a gente dar sequência à nossa atividade, e aí, ao final, nós podemos... há uma pessoa que levantou a mão aqui, deixa eu ver, Maria, pode fazer, você quer fazer um comentário? Deixa eu ver, a Maria Amélia. Ok. Tudo bem? Tá, então, nós vamos, então, dar sequência à nossa atividade depois desse vídeo. Vamos ficar com isso na memória, né? As mensagens que ali a Vicência nos deixou sobre essa vivência com a sua mãe. E, na sequência, a gente faz todo um apanhado de comentários aí dos 2 momentos, tá bom? Então, professora Nádia, mais uma vez, muito agradecido pela sua participação, e vamos, então, trabalhar um pouquinho aí esses elementos da Cora na escola. Então, por favor, professora,
A palavra é sua, fique à vontade com a sua exposição. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não vejo nada, só vejo a minha tela, então, se precisarem me interromper, eu não vou conseguir ver os comentários. Sim, te ouvimos. Vocês podem me interromper se precisarem. E agradecer o convite, é uma alegria, né? Poder falar de Cora Coralina, poder ouvir, né, a filha, a dona Vicência Bretas, e uma gratidão de estar aqui, poder falar do trabalho com as crianças, né, e um pouquinho desse momento que a gente está enfrentando, né, o que a literatura tem aí de condição para nos oferecer nesse momento, né? Então, a gente traz aí algo importante, né, e algo que merece ser compartilhado. Eu andei imersa na obra de Cora Coralina e nesses últimos tempos, então eu posso dizer aqui de cadeirinha cativa que todos esses efeitos que a literatura nos traz, a obra de Cora Coralina, ela pode contemplar muito bem tudo isso que a gente fala de literatura, é o que a gente vai ver aqui, né? Não vou adiantar em muitas coisas, mas com muita alegria, muito prazer estar aqui. Gostaria de agradecer também a professora Ana, que não está aqui, mas deixar esse agradecimento a ela que me convidou para poder compartilhar esse momento com vocês. Eu dividi a nossa apresentação em 4 momentos, para vocês também terem aí uma noção, né, de em que tempo aí da atividade nós estamos. A gente vai falar um pouquinho do momento atual, dos desafios, vou contextualizar o pessoal de como que a gente está na escola, né? Como a gente vive esse momento na escola, à luz da literatura. Depois a gente vai falar um pouquinho da Cora Coralina e a literatura infantil. Na parte 3, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a matéria literária da poesia, né? Da poesia, da narrativa de Cora Coralina, nesse contexto, né, que a gente já havia falado, e vamos finalizar com uma atividade, uma sugestão, né, algo muito amplo, né, que a gente sabe que cada escola, cada lugar, né, cada turma é diferente, são tempos diferentes, né, então é uma sugestão, mas é mais para abrir aí as portas da percepção, é algo mais para inspirar, tá bom? Então, podemos dar início, aí a gente vai falar um pouquinho desse momento atual, dessas tensões que nós vivemos, né? Que não foi fácil, de um modo geral, né? Para todo mundo, e imagine na educação, né? Então, a gente viveu um período aí de readaptação, né? Vivemos um período que precisamos nos reinventar, nos adaptar, e esse período do ensino remoto é o que a gente traz aqui, é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, se a gente pensar numa linha do tempo, de 2019 para cá, quanta coisa a gente viveu, né? Quantos desafios a gente enfrentou. Então, um dia a gente estava na escola e no outro já estávamos em casa e tendo que readaptar, que transformar as atividades. Nossa prática também se transformou muito, de maneira muito instantânea, né? E, de um modo geral, como nós trabalhávamos a literatura antes e como nós passamos a trabalhar com a literatura nesse período de ensino remoto. Então, se antes nós fazíamos as leituras para os alunos todos os dias, no período de ensino remoto, da educação à distância, nós também fazíamos essa mesma leitura. E aí cada professor, né, tinha o seu entendimento de como faria essa leitura, de maneira muito responsável, porque algumas leituras eram compartilhadas, né, eram gravadas e enviadas em grupos de WhatsApp. Então, a gente podia fazer com alguns livros, né, alguns livros de
de domínio público, alguns livros autorizados pelos autores, e os que a gente não podia fazer, a gente fazia em momentos síncronos, quando nós estávamos com as crianças junto, né, em reuniões, no Meet, em outras plataformas de ensino. Depois a gente começou a retornar aos poucos, né, esse momento de ensino híbrido, né, um pouquinho agora a gente já está retornando presencialmente nas escolas, algumas escolas já têm esse retorno 100%, eu não sei como é que está no Brasil todo, mas o que eu posso falar é da rede de Santo André. Eu sou professora da rede de Santo André, então nós estamos atendendo as crianças, 50% das crianças estão na escola, e uma outra porcentagem está em casa, porque eles tiveram a opção de aceitar ou não retornar, né? Então, a gente, nesse contexto, por que eu quis contextualizar? Porque é nesse contexto que está sendo realizada uma educação literária, e uma educação literária que acolha os alunos, porque eu acredito que é um momento importantíssimo para que a gente possa dar esse acolhimento aos nossos alunos. E a educação literária, a literatura, o que a literatura pode nos trazer é algo imprescindível nesse momento. Então, a gente vai mostrar um pouquinho dessa importância e por que é tão importante e por que é tão importante nesse momento. Eu queria falar só um pouquinho, muito rapidamente, de alguns projetos que a gente também levou em frente nesse período de ensino remoto, que foram muito importantes. A gente conseguiu fazer alguns projetos de leitura também remotamente, o que foi muito gratificante para nós, porque, né, nós, como professores, e nos reinventando e aprendendo o tempo todo, descobrimos que a gente faz realmente do limão uma limonada, né? Para falar aí uma frase bem comum, é isso, a gente faz do limão uma limonada. Então, nós fizemos alguns projetos na escola importantes e fizemos alguns projetos de escuta das crianças. Então, posso trazer como exemplo um projeto que eu usei, um livro chamado A Casa das Estrelas. E nesse livro, o autor reúne algumas crianças e pede para as crianças darem a definição de algumas palavras. Por exemplo, Manuel, de 8 anos, para você, o que é amor? E ele vai lá e responde com as palavras dele o que é amor. O que é amor, o que é casa, cidade, discussão, brigas, todo tipo de palavras. O autor é Javier Naranjo. Ele reuniu essas entrevistas com essas crianças e essas palavras e essas definições como um dicionário mesmo. E produziu, a partir disso, produziu o livro chamado Casa das Estrelas. A partir deste livro e da leitura de algumas definições para os alunos, nós fizemos um encontro com os alunos e perguntamos a definição de algumas palavras, mas no contexto da pandemia. Então, para você, o que é ensino remoto? Para você, o que é pandemia? Para você, o que é distanciamento social? E todas essas palavras que passaram a fazer parte do nosso cotidiano assim, do dia para a noite. A partir dessa escuta, né, e uma escuta muito atenciosa e muito atenta dos alunos, nós pudemos descobrir como eles estavam se sentindo nesse momento de crise. Então, é muito importante também levar, além da literatura, levar a escuta desses alunos, né? Que são alunos que emocionalmente precisam ser escutados, né? Tanto os alunos quanto os professores, os profissionais da educação, quanto o público em geral, né? O quanto é importante a gente extrapolar esses muros da escola também com a nossa literatura, não deixar que ela se feche na escola, que não seja um fim em si mesmo, né? E é o que a gente vai falar um pouquinho aqui.
mas que a gente possa levar também para fora da escola, essa literatura, né? Que é tão bonita, e a literatura de Cora Coralina, a literatura infantil, belíssima. Mas antes de falar da literatura da Cora Coralina, a gente vai falar um pouquinho dela, né? A gente viu a dona Vicência Bretas falando, né? Algumas coisas coincidiram aí com a minha fala, mas eu achei muito pertinente, porque é o que a gente traz aí de interessante mesmo, de Cora Coralina, então eu achei legal, falei, nossa, eu estou no caminho certo, né? Porque se a filha da Cora Coralina trouxe esses pequenos elementos aí, então acho que a gente sensibilizou bem para trazer parecido. Então, eu digo isso porque eu queria falar do nome. Esse nome lindo, primeiro que, olha, que nome lindo, né, gente? Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Mas ela não quis esse nome, não. Ela quis ser Cora Coralina. E aí a própria Cora explica por quê. Eu vou ler um trechinho para vocês, tá? Porque é muito lindo, é muito interessante. E foi mais ou menos como a dona Vicência falou. Quando eu comecei a escrever, por muita vaidade e ignorância, nesta cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana. Aninha, Anita, Niquita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita, tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Então, eu tinha medo que a minha glória literária fosse atribuída a outra Ana mais bonita do que eu. Então, procurei um nome que não tivesse xará. Olhei pela cidade, corri as minhas recordações, indaguei como chamava a tal moça, assim, filha de fulano. Não achei nenhuma Cora. Aí optei por Cora. Depois Cora só era pouco. Achei Coralina, e aí juntei Cora Coralina, e passei a me identificar por Cora Coralina, porque meu nome Ana é muito comprido, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, sendo Bretas de meu marido. Então, Cora Coralina é mais fácil. Se fosse Ana, tinham que perguntar, mas qual é essa Ana? Essa Ana é a tal, a filha de fulana? Custoso, né? E Cora Coralina é mais fácil, falou Cora Coralina. Boa ou ruim é uma só, é ela mesma. Então, eu achei interessantíssimo essa fala da própria Cora Coralina, se a gente puder consultar aí algumas entrevistas da Cora. Aliás, o livro que eu trouxe aqui é um livro que documenta muito bem a história da Cora Coralina, ele se chama Raízes de Aninha, depois eu posso deixar o nome nos comentários, e é uma pesquisa do Clóvis Carvalho Brito e da Rita Elisa Seda, que são pesquisadores de Cora Coralina. Bom, ela nasceu na cidade de Goiás. Outra curiosidade é que ela sempre escreveu, ao contrário do que muita gente pensa e se fala, que ela só escreveu aos 75 anos, só publicou aos 75 anos, mas, na verdade, ela já publicava, né, desde muito nova. Então, ela era uma intelectual de sua época, uma jornalista, publicava crônicas em vários jornais, ela ia a eventos, né? E tinha uma visão, e ao mesmo tempo uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa da terra, uma pessoa que valorizava as coisas simples, né? E não tem nada mais erudito do que isso também, né? Podemos considerar. Então, tinha uma visão pioneira sobre preservação ambiental, era famosa pelo seu ofício de doceira e deixou um grande legado de amor, né? Essa é a Cora Coralina. Eu trouxe alguns livros infantis de Cora Coralina, né? Eu queria passar um pouco mais demoradamente para outros 2 livros que eu vou apresentar na sequência. Mas esses 3 que eu trouxe aqui, eles têm alguns elementos, né, que eu gostaria de contar para vocês. Então, esse primeiro, Os Meninos Verdes, é a história de
dessas criaturinhas estranhas, né, que surgiram no jardim da vovó Cora, né? É um conto que tem na sua estrutura narrativa um mundo próprio, ou seja, é um conto metaficcional. Né? Por que metaficcional? Porque além de extrapolar os limites entre a ficção e a realidade, deixa claro que aquilo é uma invenção, que ali tem uma invenção. É imperdível, é maravilhoso, né? É um tanto quanto datado, porque fala um pouquinho do Planalto, né? Dessas. É muito legal, muito legal. Vou deixar para vocês aí matarem a curiosidade depois, né? Lendo Os Meninos Verdes, eu tenho ele aqui. Depois, a menina, ó, esses dois, o azul e o amarelinho, a menina, o cofrinho, a vovó e a moeda de ouro que um pato engoliu, são 2 livros epistolares. O que é epistolares? Né? São livros de cartas que a vovó Cora escreveu para os seus netos. Então, esse primeiro azul foi escrito para Célia Bretas e a moeda de ouro que um pato engoliu, escrita para o seu neto Carlos Magno. Que o amarelo também é uma narrativa, né? Ficcional, e foi escrito em 1965. O livro A Menina, o Cofrinho e a Vovó trata de questões mais profundas, né? É a história de uma senhora que vivia uma vida simples, tinha filhos, tinha netos, todos moravam em cidades diferentes, qualquer semelhança com a vida real não é coincidência, e um dia ela resolveu fazer doces, e o negócio foi indo, até que ela percebeu que precisava de uma geladeira. E aí ela não tinha dinheiro para comprar essa geladeira e teve uma ajuda muito especial, né? Muito especial da sua neta. É uma história que fala de significado, de emoções, de afeto, de solidariedade, né? Constrói muitos paralelos com a vida pessoal de Cora Coralina e foi escrito nos anos 60, em 1967. Então, são livros lindos, imperdíveis. E aí eu deixei para falar separadamente desses 2 livros, né? O primeiro é o Prato Azul Pombinho, que eu também tenho ele aqui. Eu tenho isso de querer mostrar os livros, né? Acho que é sinestésico, né? Você pegar o livro, você mostrar o livro. São ilustrações belíssimas, né? Aqui já tem um spoiler da história, mas é a história de uma menina. Então, primeiro eu vou contar o que esses 2 livros, por que eu vou falar separadamente desses 2 livros, né? Depois eu falo um pouquinho da sinopse de cada um. Bom, esses 2 livros, histórias, contos, poesia, não foram escritos originalmente para crianças, portanto, são narrativas reendereçadas, né? São narrativas que não foram endereçadas para a criança num primeiro momento, mas que ali, pensado por alguém, escolhido por alguém, se encaixou muito perfeitamente no universo infantil. Então, isso ocorre com esses 2 livros. Ocorre com outros também, mas eu quis aí priorizar essas 2 leituras. Então, o Prato Azul Pombinho, ele está neste livro aqui, ó, da Cora Coralina para os adultos, né? Digamos assim, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, né? Então, ele é um dos contos desse livro aqui. E As Cocadas é um conto que consta no livro O Tesouro da Casa Velha, né? Então, esse é o fenômeno do reendereçamento. Isso ocorre com vários escritores, com várias personalidades, vários escritores são muito retirados mesmo, a narrativa do escritor retirado para o universo da criança. Então, falando do Prato Azul Pombinho, um pouquinho da sinopse, a história de uma menina, né? Gente, sempre essa menina é a menina Cora, né? Então, é uma menina que na sua casa tinha uma coleção muito linda de pratos azuis, né? Vindos da China, e pratos maravilhosos. Esse livro é ilustrado pela Lúcia Iratsuka, né?
que aí traz todos esses elementos do Japão, porque a história do prato conta uma história japonesa, um romance, algo muito bonito, e de repente um prato dessa coleção aparece quebrado, né? E aí quem foi? Botaram a culpa em quem, né? Do prato tá quebrado. Então, é maravilhoso, assim, muito bem ilustrado. Originalmente, eu tenho aqui a anotação, mas eu não vou encontrar agora, mas originalmente esse livro foi ilustrado pela Ângela Lago, que é uma ilustradora muito conhecida e reconhecida. Então, a gente tem uma outra versão do Prato Azul Pombinho, né? E desta vez aí a Global lançou com as ilustrações da Lúcia Iratsuka. O segundo livro, As Cocadas, que é a história de uma menina também, que ajudava muito em casa, ajudava a família, inclusive a cozinhar e fazer ali algumas cocadas. E acontece que um dia elas foram, a menina, Cora, né, e a prima foram fazer algumas cocadas, e ela descreve, a forma que ela descreve, o cheiro, a textura, né, das cocadas, os ingredientes que vão sendo levados ali para fazer as cocadas, a gente fica assim, salivando. Na hora de contar essa história para as crianças, a gente também fica salivando. É muito interessante, assim, como é um livro sinestésico, que provoca sensações na gente. Acontece que, de tanto ajudar a fazer as cocadas, algo muito injusto aconteceu, porque a menina recebeu só 2 cocadas, né? As outras cocadas foram colocadas lá no alto do armário. E o final dessa história é um final um tanto quanto triste, né? E o final dessa história, que aí eu não vou contar aqui para vocês, né? Mas é um final muito melancólico, né? Muito amargurado, mas muito verdadeiro, um sentimento de todos nós, como todos nós nos aproximamos desse sentimento, né? Da menina em algum tempo, em alguma época da nossa vida. Então, maravilhoso. Depois eu vou falar um pouquinho mais desse livro, tá? Mais para frente. Mas agora eu queria falar um pouco sobre qual que é a matéria literária da poesia da Cora Coralina e juntar, né? Juntar esses elementos aí de tudo que a gente falou, de tudo que a gente passou e que está passando, qual é a contribuição, né, da poesia da Cora Coralina no contexto educacional do nosso tempo, né? Então, a literatura, a gente traz uma definição aí do nosso mestre Antônio Cândido, um crítico literário, que traz aí para nós a definição de literatura, né, para a gente entender que a sociedade, nós, né, não vivemos sem a literatura. A gente precisa, tem a necessidade, tem o direito à literatura. E a gente tem o direito de fabular, de sonhar, de imaginar histórias, de criar situações, né? Então, tudo isso a literatura oferece para nós. Então, essa definição aí de Antônio Cândido é muito pertinente, né? Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, porque é a manifestação universal de todos os homens, né? E é inegável que a gente vive um contexto de crise, né, que a literatura representa para nós nesse momento de crise. Eu resolvi trazer essa foto emblemática aí para a gente pensar um pouco, né? São homens aí nos escombros de uma biblioteca durante a Segunda Guerra Mundial. E alguns estão pensativos, alguns estão consultando os livros. Eu tenho que trazer aí uma definição muito linda dessa foto, que é do Alberto Mangel, que ele... Peraí. Então, eu tenho essa foto aqui, né, nesse livro, que ele fala exatamente aquilo que a gente está vivenciando, né? Então, esses homens, rapidinho o trecho, gente, esses homens não estão dando as costas para a guerra.
eles não estão ignorando a destruição, não estão escolhendo os livros em vez da vida lá fora. Estão tentando persistir contra as adversidades óbvias, estão afirmando um direito comum de perguntar, estão tentando encontrar, uma vez mais, entre as ruínas, no reconhecimento surpreendente que a leitura às vezes concede, uma compreensão. Então, eu achei assim interessante trazer, né, nesse momento essa foto, porque historicamente a leitura, né, a leitura de literatura sempre desempenhou um papel importantíssimo na história da humanidade. Então, nesse contexto aí da Segunda Guerra, teve um forte aumento das práticas de leitura, né? E é inegável que a gente está vivendo uma crise também, né? Então, durante essas crises, quando um grande número de pessoas é afetado simultaneamente por algo comum, um inimigo comum, né? A literatura pode representar um distanciamento dessa realidade. A literatura pode reconfortar, né? E pode contribuir para a reconstrução de uma pessoa que sofre após uma perda, um luto, um momento difícil, né? A gente tem aí agora a contribuição mais, como podemos dizer, mais sinestésica, mais anatômica do que a gente traz aí à prova, né? Por que a literatura age assim sobre nós, né? Então, aí a gente traz as contribuições da leitura de poemas de Cora Coralina e como essa leitura vai afetar os nossos sentidos e as nossas emoções. Então, a leitura de um poema qualquer, por conta do seu ritmo, ele afeta todos os nossos sentidos. Ele age sobre nós em vários níveis. Essa contribuição que eu estou trazendo agora é de uma antropóloga francesa chamada Michelle Petit, né, que também depois eu posso passar a referência, mas ela fala muito sobre isso, sobre o ritmo, né? O ritmo da poesia da poesia e da narrativa poética também, né? É onde o leitor pressente a sinceridade do autor, né? Esse ritmo nos sustenta. É um ritmo que protege do vazio, é um ritmo acolhedor. E esse ritmo, ele existe, ele é verdadeiro. Todos nós sentimos esse ritmo quando nós escutamos a batida dos nossos corações, né? Não tem lá sístole, diástole, sístole, então é isso, é esse ritmo. E é isso que acolhe, né? O ritmo da poesia congregado com o ritmo das batidas do nosso coração. Coloquei até um coração aí para fazer sentido, né? Então, Antônio Cândido também nos diz, né, que a literatura humaniza. Deixei aí uma lista do que é humanização, né, retirado do Antônio Cândido, é lógico, né, mas Antônio Cândido nos diz que a força da palavra organizada sugere um modelo de coerência. Então, quando a gente lê algo muito bem escrito, a gente lê algo muito concatenadinho ali, muito, né, que faz um sentido para nós, isso vai nos impactar. Então, não é balela que a literatura, mas a gente vai ler, e aí o que isso vai? Eu vou aprender palavras, o que vai acontecer com a gente? Então, é sobre isso, é sobre esse impacto. Como que esse impacto funciona em nós, né? É um ponto de alívio, é um protetor estético, né? E pode reorganizar a bagunça que está aqui dentro, né? Que é o nosso caos interior. Então, isso vem da perícia do poeta, da perícia do narrador, né? Cora Coralina, mais do que ninguém, né? Tem essa perícia. Então, é isso. É o ritmo da poesia de Cora, a sinceridade, verdade, simplicidade dos seus versos, né? Como ela educa com os sentidos, com as emoções, né? Ela tem a questão da palavra organizada, porque foi uma pessoa extremamente sensível, né?
E aí, ó, denunciou a miséria humana, né? Ela não deixou de falar das cocadas, aí depois vocês vão ver o que aconteceu com essas cocadas, mas ela também apreciou a beleza das coisas simples da vida, né? Isso é importantíssimo trazer para as crianças, né? O quanto é importante a gente sim falar da criança. Muita gente fala assim, nossa, mas a criança tem que ser protegida de tudo, a gente não deve. Não deve. As coisas acontecem, né? Então a gente pode falar assim com as crianças, né? E a gente vai falar das coisas bonitas também. Então é isso, é essa beleza da literatura, né? A literatura é neutra. A literatura, ela não tem lados, né? A literatura, ela é simplesmente dentro dessa neutralidade que ela vai colocar aí todos os pontos, né? Todos os lados. Eu não sei o tempo que eu falei, mas eu acho que não estou dentro do tempo, né? Aí já fui aí para a parte final, um ponto de partida, né? Que a gente pode pensar no que a gente vai fazer para um início de trabalho com a literatura de Cora Coralina, né? Então, pensar num trabalho com essa literatura tão bonita, tão sensível, né? Com espaço aberto de trocas, não pode ser feito com algo engessado, algo que vem pronto, algo que já, né, transmite aí uma ideia, mas feito em conjunto, né? As ideias com o grupo. Então, educar é trabalhar junto, né? Quando a gente vai pensar num trabalho com literatura e projetos na escola, sempre parte dos alunos, sempre parte, porque os alunos eles vão trazer aquela riqueza, né? O contexto, né, dos alunos. É lógico que o professor tem como ser um excelente mediador, um excelente selecionador, né? Importantíssimo, mas as ideias partem das crianças. Então, a gente vai pensar em algo muito amplo, para poder aprofundar no trabalho de cada um e no contexto de cada turma e de cada escola, né? Bom, antes de tudo isso, eu achei interessante começar por esse livro, né? A gente falar um pouquinho das cocadas, porque as cocadas têm alguns elementos interessantes para a gente começar a pensar nessa questão da seleção dos livros, né? Como o professor vai ser um selecionador, ele vai ter esse olhar, né? Esse olhar de analisar aí as considerações aí da capa do livro. Esse livro é um livro indicado pelo PNLD Literário de 2019, vem um aí agora em 2021, se eu não estou muito enganada, né? Vem uma nova coleção, mas o PNLD, assim, falando muito rapidamente aí para o público que não está inserido nesse universo da escola, PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático. Nesse caso, livro didático literário. Então, são selecionados, aberta aí uma seleção pública, né? E as editoras vão enviando livros, os livros que se adequam nas exigências do PNLD entram aí nesta seara do PNLD para serem enviados para as escolas. Então, isso acontece de 3 em 3 anos, né? Se eu não me engano. Enfim, esse é o PNLD literário. E o livro As Cocadas está no PNLD. O interessante é que quando a gente entra no site do MEC, a gente tem acesso a todas as sinopses, e não são poucos livros, é uma variedade imensa de livros, né? Que a gente pode ter, inclusive, outras edições dos livros de Cora Coralina, estão ali no PNLD de anos, né, passados. E a gente pode consultar sinopses, e são, na verdade, nem são sinopses, são resenhas muito aprofundadas dos livros, e dali que eu retirei alguns elementos que eu posso falar para vocês com segurança sobre esse livro As Cocadas. Então, é um livro com ilustrações do Ale Abreu, é uma narrativa em primeira pessoa, ele explora as relações familiares e parte das experiências de infância da autora,
trata da denúncia, das injustiças, das asperezas da vida e traz esse contato com as frustrações, né? Eu tive a oportunidade de ler para os meus alunos e realmente, né, eles têm ali uma identificação, né, com a história. E aí, explorando a materialidade do livro, né, esse livro tem ilustrações belíssimas, né, que chega a sangrar a página, né, a sair para fora da página, e aí tem algumas questões aí que a questão já é uma terceira arte, né, porque a gente junta a matéria literária com a arte da ilustração do livro e do próprio objeto livro, né? Então, esse personagem aí, para o lado esquerdo, o que ele quer dizer? Ele tende a ser mais protegido, né? E esse enquadramento da menina sangrando, né? Vazando para fora da página, né? A gente não vê ela inteira, né? Nas outras páginas a gente tem oportunidade, mas o que isso quer produzir em nós, né? Essa cor marrom que está no livro inteiro, né? Lembra a cor das cocadas, mas lembra também a terra de Goiás, né? Para quem conhece Goiás, a terra vermelha, né? Então, tudo isso essa questão estética do livro, né? Muitos são recursos que produzem também um efeito no leitor. Aí a gente já vai se aproximando, né, da parte final. Eu trouxe uma sugestão para vocês. Eu gostaria de acessar aqui algumas anotações, porque durante o processo a gente vai tendo ideias, né? A gente vai falando aí sobre o que a gente pode fazer com a literatura da Cora Coralina, mas vão surgindo outras ideias. Mas, assim, no geral, é isso mesmo, né? Eu coloquei aí parte 1, 2, 3, 4, mas é só para organizar a minha fala mesmo. Mas a gente pode começar entendendo o contexto, né, da autora, né, entender as dimensões históricas, sociais, compreender a escrita, né, a época da escrita dela é muito diferente de uma escrita da época de hoje. Então, colocar isso tudo para as crianças é interessante, né? Então, a gente trazer as questões biográficas da autora é imprescindível, né? Depois a gente pode fazer um trabalho muito extenso com o repertório, né? Então, não tem só esses livros que eu trouxe para vocês, mas tem muitos outros livros. Tem livro de assombração, gente, da Cora Coralina, né? Tem uma imensidão aí de títulos para a gente poder explorar e ver o que se adequa, né, mais à nossa turma. Então, esse repertório é um processo contínuo, a gente também não precisa parar de ler porque acabou o projeto, não é esse o sentido, né? E depois, numa terceira parte, né, a gente pode produzir alguns trabalhos com indicação literária com as crianças, né? Então, o que é indicação literária? Aí eles podem, vai da criatividade de cada um, mas a gente pode pensar aí nos alunos indicando livros pelo YouTube, né? Fazendo vídeos ali, quantos vídeos que não tem com booktubers, né? Que indicam livros, e por que os nossos alunos não podem fazer esse trabalho? Não podem fazer tão bem esse trabalho, né, da literatura, extrapolando aí os muros da escola, porque eu acredito que a gente falar de literatura e levar a literatura aí das crianças para a família e da família para a sociedade é um papel social. Então, é um papel social nosso, né, que a gente tem que ter esse propósito, tem que reconhecer isso, né, como nosso, como a gente costuma falar sobre a filosofia da educação, né? A gente tem que escolher um lado, então a gente tem que ver o que é nosso papel e o que a gente pode fazer para que esse processo de humanização ocorra, né? E para que a literatura não seja um fim em si mesma dentro da escola, né? Para que a literatura possa fazer parte
universo social dos nossos alunos, da nossa cidade, né, e levar isso cada vez mais, o que a gente está fazendo aqui também, né, um pouquinho aí desse papel, tentando trazer aí alguns elementos da literatura para que inspire, né, eu acho que é isso, né, não sei se eu fui muito clara aí, mas eu gostaria de finalizar aí com essa foto da Cora Coralina e dizer que a literatura não pode morrer ali na escola, né? E nem constituir um fim em si mesma, como eu já havia dito, mas ao contrário, né? A poesia e a literatura de Cora Coralina vive e floresce, assim como Cora Coralina, que um dia disse em um de seus escritos aí que quando morresse ela não ia morrer de tudo, porque a poesia de Cora está viva. E Cora Coralina também vive em nós e através de nós. Aí estão os meus contatos, meu agradecimento, né? Não sei se, e minhas desculpas, não sei se eu fui muito clara, né? A gente vai se empolgando, vai falando aí o que vem à cabeça, mas é isso mesmo. Eu acho que eu dei o recado aí que eu queria dar sobre a literatura e como ela é importante, né, nesse momento que a gente está vivendo. Bom, gente, é isso. Se alguém quiser tirar um print, deixa eu maximizar aqui de novo, né? E tiver alguma pergunta também mais específica, né, e quiser, né, fazer algum contato aí, pode ficar à vontade, mas é isso, acho que deu tempo aí. Mas depois, né, a gente pode... Vou deixar de compartilhar a tela. Peraí. Muito bom, Nádia. Muito bem, parabéns. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Tá todo mundo elogiando aqui o seu bom gosto para montar os slides também, que estavam muito bonitos. É um detalhe. Coisas de professor, né? A turma aqui também, ó, animada para trabalhar com a Cora com os alunos, né? Se parabenizando bastante aí. Muito bacana tudo isso. Eu quero só aproveitar aqui que eu acabei esquecendo de fazer isso no início, antes do vídeo da Vicência, que a Vicência nos presenteou a nossa biblioteca aqui da USCS. Olha que legal, gente. Uma coleçãozinha maravilhosa aqui, ó, dos livros da Cora, autografados por ela, dirigidos à nossa biblioteca da Universidade de São Caetano. Olha que legal aqui, ó. Então, nós temos diversos livros da Cora, né? Este dos melhores poemas, este aqui dos Becos de Goiás, que a professora apresentou, né? Vintém de Cobre, ó, todos eles autografados pela Vicência, com muito carinho aqui, com dedicatória à nossa universidade, olha que legal. E entre eles, professora, né, tem vários aqui, vou deixar todo o acesso, a nossa biblioteca é pública, turma, tá? Então, vocês que, dos nossos estudantes serão contemplados, poderão ter aqui um livro autografado para fazer seus estudos, mas olha que legal aqui, quem está aqui junto com a gente, ó, o Prato Azul Pombinho, e também aqui, ó, a menina... o cofrinho e a vovó. Então, nós recebemos aqui na nossa biblioteca estas preciosidades da mão da filha, todos autografados. Muito legal, né? Então, a gente está muito contente aqui também com mais esse resultado. Bom, galera, por favor, quem quiser aí, então, interagir, perguntar, dialogar, aproveitar que a Nádia está aqui, né, para a gente aprofundar um pouco mais desse... tão rico, né? Tão boa essa contribuição de trabalhar a Cora dentro da escola, esse desafio de hoje, né? Nos dias de hoje, com tudo isso, com o que a gente está vivendo, com pandemia, educação, e você trazer essas experiências, foi muito, muito bom mesmo, né? Então, por favor, galera, quem quiser perguntar, ou pode escrever aí no chat, como vocês já estão bem colocando,
como também pode abrir o áudio, ok? Alguém quer fazer alguma colocação abrindo o microfone? Temos estudantes da pedagogia aqui também. Queira compartilhar. A Rosimeire deixou aqui, que quer trabalhar com a Cora com os alunos. Quem mais? Muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui, qual que é o link para pegar a resenha dos livros? Então, esse... Olha, no site do MEC, é só entrar no site do MEC e digitar PNLD Literário. E aí você vai conseguir ter acesso às resenhas. Se você não conseguir, você pode me mandar um e-mail que aí eu te oriento melhor, pego o link certinho para te mandar, tá bom? Muito bom. Nádia, então, você comentou aí dessa questão de um lado, o processo da poesia rítmica, o quanto isso é importante no formato poema e como a gente trabalha isso com este elemento em especial, é um grande caminho para trabalhar também por conta da atenção, né? O interesse dos estudantes, né? Eu acho que esse é o grande desafio do desenvolvimento das competências dos jovens, mas também das competências do professor indo ao encontro aí da Base Nacional Comum Curricular, essas coisas todas, mas é que é um papel muito difícil do professor mediador de lidar com essas questões do interesse dos estudantes, que não dá para dizer que os jovens não têm interesse nas coisas. Eles têm interesse. Às vezes não é o mesmo interesse que os interesses da escola, do programa, dessas coisas. Então, o professor tem um desafio enorme de fazer encontrar estes interesses, né? E este desafio, neste momento, de trazer a linguagem poética tal, e tudo mais. Tudo isso que você veio trabalhando, alguma experiência tua, que se pudesse comentar desse... pode ser a partir da obra da Cora ou de outra obra, né? Este olhar, por exemplo, da Cora. A Cora despertou na gente outras questões que nesse caminho eu estou percebendo aqui que ela era uma ativista de vários temas antes de este termo existir, vamos dizer. Ela era uma feminista porque era uma mulher numa posição, né, antes desse termo existir. Então, essas coisas trazem, por exemplo, outros tantos diálogos, né, que você bem colocou aí, dos 4 elementos, da vida social, isso, aquilo e tal. Essas percepções de como você veio trabalhando o texto e o que os alunos você pôde perceber dessas devolutivas, do envolvimento, do encanto, do questionamento, essas devolutivas foram perceptíveis, mesmo nesse momento desafiador à distância? Como você lê o que os jovens trouxeram, né, de respostas a isso tudo? Essa pergunta é muito interessante, porque eu venho trabalhando com... eu tenho uma questão assim muito peculiar com a literatura de escritoras para adultos, né? E que pode muito bem se encaixar para o universo infantil. Não é o caso propriamente dito de Cora, mas eu trabalhei Clarice Lispector com as crianças, né? E trabalhei Júlio Cortázar, um escritor argentino também, que tem alguns contos dele transportados para o universo das crianças, né? Então, eu tenho muito interesse em escritores que têm essa história de vida um pouco mais, não diria consistente, né? Mas um pouco mais vívida. E como você bem disse, Cora Coralina nos desperta inúmeros trabalhos. Então, o difícil, quando a gente trabalha com a literatura de Cora Coralina, o difícil é escolher um caminho. Porque a gente pode escolher um caminho, né, epistolar,
como a gente pode escolher um caminho que eu acho que é bastante utilizado, que é a questão da cora coralina ser uma excelente ter sido uma excelente doceira, né? Gente, que elementos, né, tão sinestésicos que vem aí com esses doces, com essas receitas, né? Tem um livro de receitas da cora coralina que pode ser tão bem explorado e adaptado. Então, a gente tem caminhos aí. A gente trouxe agora um caminho um pouquinho mais sensibilizador da poesia, da narrativa, do aprofundamento, por conta das questões da pandemia, né? Mas a história da cora é muito profunda. Dia 20 passado, como vocês bem lembraram, né, foi o dia... foi o aniversário de Cora Coralina. Mas uma outra coisa também muito interessante, né? A gente chegou a levar isso para os alunos também, é que nesse dia foi instituído o Dia do Vizinho, né? E eu cheguei a ler um trecho para minha vizinha, porque eu tenho uma vizinha aqui excelente, né? Uma vizinha aqui de Muros. E Cora Coralina festejava os vizinhos, e isso é muito bonito, e isso é algo assim um tanto quanto raro nos dias de hoje. É interessante trazer isso para os alunos também, né? Essa ideia, né, acolhedora de pensar no outro. Então, ela dizia assim, coisa mais linda. Então, ela instituiu no dia 20 de agosto o Dia do Vizinho. Então, se vocês quiserem dar parabéns para os vizinhos de vocês, fica para o próximo ano. Aí ela dizia, canto e descanto, meus vizinhos, contei sempre com eles e nunca me faltaram. Beleza simbólica maior, o Dia do Vizinho. Vizinho é a luz da rua. Quando o vizinho viaja e fecha a casa, é como se apagasse a luz da rua. Indagamos sempre, quando volta? E quando o vizinho volta, abre portas e janelas, é como se acendessem todas as luzes da rua. E nós todos nos sentimos em segurança. Então, eu li isso para minha vizinha, ela esteve aqui em casa e os olhos aí marejados, esse sentimento, né? É o que a Cora Coralina traz, né? Nos seus versos, nas suas poesias, né? Essa solidariedade, os valores, a amizade, né? O companheirismo. É isso. É um pouco isso. Não sei se eu respondi bem, mas é isso. Por aí, sim. A Rosimeire disse aqui, né, também dicas de que você poderia acrescentar para trabalhar a Cora na educação infantil. Acho que vai ao encontro aí desse caminho. A Andréia comentou aqui, ó, escreveu... estou escrevendo a minha história, vou mandar para você ler e me ajudar. Já que ama ler, mas prepara o lenço. Olha lá, a Andréia já está... Né, que eu acho que vai bastante ao encontro aí do que você tocou lá no início, sobre a importância da escuta, né, de compreender o lado do outro, entender o outro, né? Então, isso é muito importante, este exercício de alteridade vem muito na frase aí que a Andréia acabou de colocar, né? Bom, não sei se tem alguma contribuição a mais aí sobre essa questão do trabalhar Cora com as crianças. Ou sobre este tema também, né? Já que a Andréia puxou aqui, sobre esta questão das histórias, né? Do estímulo também a escrever, a olhar, né? O olhar ao outro, a escuta. Eu acho, Ricardo, que tudo começa com repertório, né? Então, a gente, como professores, né, como mediadores, precisamos ter o nosso aí pequeno arsenal. Então, nos munir mesmo, né, dessa escrita, né, e pesquisar, e procurar. E aos poucos, né, eu acho que é um movimento muito orgânico, esse de trazer a literatura para dentro da escola, tem muito a ver com cada professor, né, tem a ver com a especificidade da sua turma, do seu grupo de alunos também. A gente sabe muito bem
o que vai e o que não vai, né? Para ser bem assim claro, a gente sabe o que funciona com eles, o que não funciona. Então, se a gente se munir desse repertório, né, de histórias e leituras, e também encontrar os autores, né? Poxa, que essa autora aí tem esse perfil, e é um perfil, nossa, muito ligado aí ao perfil da nossa turma, né? Então, é uma questão de sensibilidade, né? Uma questão de procurar mesmo e de se repertoriar dessas leituras, né? Não só das de Cora, mas como da literatura aí num contexto, falando num contexto geral, né? Curiosidade, pesquisa, né? E a gente encontra, a literatura é muito recompensadora. A gente encontra, existem encontros muito felizes através da literatura. Pequenas curiosidades, pequenas... só para dar um exemplo, por que eu estou falando, o que eu estou pensando quando eu estou falando isso? Então, quando eu trabalhei Clarice Lispector, por exemplo, né, eu li um livro de cartas para Clarice Lispector, de Clarice Lispector, na verdade, e ela escrevia algumas cartas para algumas crianças da família dela. Então, um livro para adultos de cartas de Clarice Lispector, cartas profundíssimas, né? Com a profundidade que traz a escritora Clarice Lispector, e lá, do nada, ali no meio do livro, você encontra uma carta endereçada para uma criança. Então, a gente pode levar isso para dentro da sala de aula, é um exemplo, né? Então, a gente vai encontrando na literatura meios e caminhos, e o que se adequa, o que vai surpreender, o que vai funcionar. Então, mais ou menos isso. É isso. Muito bem, muito legal, Nádia. Alguém mais quer fazer alguma contribuição, alguma colocação? Ok? Muito bom. Bom, Nádia, então quero muito lhe agradecer por estar aqui com a gente, né? Por trazer essa contribuição tão bacana de como nós podemos aí deixar Cora muito viva, né, dentro da escola, porque ela tem muito que nos ensinar ainda, né, e vai continuar transcendendo gerações aí. E por esse papel também aí meio que cartográfico da condição do professor, que é indicar caminhos, dar rumo, dar sentido para as crianças, porque senão somente trabalhar a pesquisa sem dar rumo é muito difícil. Também o professor, nesse sentido, cumpre um papel de tecelão aí, né? de ligar fios, de ligar ideias, de ligar sonhos e tal. É um trabalho muito bonito que a gente tem mesmo, faz todo sentido e a gente tem que valorizar. Que bom que você trouxe através aí da vida, da obra, do poema, da literatura de Cora e pôde compartilhar com a gente. Temos uma mãozinha levantada aqui. Antes de encerrarmos de vez, professor Joaquim, por favor. Então, boa noite a todos vocês. Ricardo, eu tinha até te dito que não iria ficar para essa conversa, mas ela foi se enrolando em mim aos poucos e eu acabei permanecendo aqui, não tive coragem de sair. Professora Nádia, muito obrigado aí pela conversa que trouxe. E também em função da sua conversa e ouvindo lá a entrevista da Vicência, né? E aí me deu vontade de ler um poema final, Ricardo. Por isso aqui permaneci, que eu acho que dialoga um pouco com o que foi até a vida da Cora e com o que disse a professora Nádia. Mais que um bom dia. Bonita é a cara da alegria, o sol que amanhece o dia, feito em versos de solavancos e de simetria. Viver pede calma e coragem, pede vigia, remendo, bricolagem, fina engenharia. Curta noite e longo dia. Na travessia,
levanta, esquenta, assopra, esfria. Aplaudir derrotas? Não. Desdormece a covardia. Condenar vitórias? Não. Desdormece a vilania. O tempo escurece e clareia. Afia e guia. Cuspir estupidez. Beber sabedoria. Adormecer em abraços de cara alegria. Obrigado, gente. Muito bom, Juca. Muito obrigado. Nosso poeta no grupo, que lindo. Depois você teria que compartilhar com a gente aí os textos, né, Juca? Para a gente aprofundar mais neles aí. Pode deixar. Dá o teu canal aí também para a turma nos comentários. Sensacional. Muito bom. Nádia, muito obrigado mais uma vez. Todos os nossos queridos aqui participantes, estudantes da USCS, nosso público externo, da comunidade que está aqui com a gente hoje nesta atividade da Universidade Aberta. Nosso muito obrigado pela participação, pela presença de todos vocês. Eu quero também agradecer mais uma vez os nossos parceiros, né, os parceiros do SESC São Caetano, na realização desta edição do Universidade Aberta, assim como o Instituto IDEA, também, que é o nosso parceiro na realização deste evento. Peço para a nossa Jane, querida, subir aqui o link para a turma poder aí fazer o registro. Muito bem, já está lá. Então, Nádia, mais uma vez, muito obrigado. Espero contar aí mais outras oportunidades com a sua participação e contribuição, tá bom? Claro, a todos vocês, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Amanhã teremos programação. Amanhã discutiremos o fazer, né? Como nós podemos realizar aí ações que vão ao encontro do desenvolvimento da sustentabilidade, dessa pegada da vida da Cora, que pode ser muito um exemplo para a gente seguir como um norte. Então, vamos juntos, ok? Amanhã, o mesmo horário, contamos com a participação de todos vocês aí. Valeu, gente. Um abração para todas e todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, muito obrigada, gente. Tchau. Valeu. Tchauzão.